Oi pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como que você consegue fazer mesclagem de cores, tá? Para fazer um patch, por exemplo. Se você não sabe, a gente vai ter a nossa maratona desenho prático, e nessa maratona a gente vai usar essas cores desse vídeo lá para fazer o nosso patch, tá bom? Então, antes de tudo, eu vou separar as cores aqui e as cores estão aqui na descrição desse vídeo, é só você dar uma olhada. Eu vou utilizar os lápis da Derwent, tá bom? E também vou utilizar algumas cores de lápis escolar que você pode utilizar. Então, da linha Derwent Drawing, eu vou usar essas cores: o chocolate, terracota, marrom ocre e o amarelo ocre, tá? Se você não tem essas cores, você pode substituir pelas seguintes cores, tá? Eu vou falar as cores padrões, tá? Eu não vou falar especificamente, porque cada marca, dependendo da que você estiver utilizando, ela pode ter nomes diferentes. Então, por exemplo, o chocolate você pode substituir por um marrom escuro, tá? O mais escuro que você tiver aí no seu estojo. O terracota, ele é como se fosse um marrom avermelhado. Ele é um pouco puxado para o vermelho, como se fosse uma terra vermelha, tá? E é isso, é um marrom avermelhado, só isso. Mas ele eu vou utilizar só como exemplo. Por exemplo, aqui a gente tem o marrom ocre, que é um marrom claro, por exemplo, tá? E o marrom escuro. Eu também vou utilizar esses dois escolares para você ver como vai ficar. Então aqui na nossa folha a gente vai ter essa folha aqui, tá? Ela tem gramatura 200. Eu não recomendo você fazer desenho de animais ou qualquer outro tipo de desenho que utilize cores abaixo de 180 gramas, porque pode ser difícil para você pintar, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente deve fazer é começar com claro, tá? Ou seja, começar com tons mais clarinhos para a gente começar a desenhar. Então na hora que você for pintar, a primeira coisa que você vai fazer é passar uma base. Então você vai pegar o seu tom mais claro, que no meu caso é o amarelo ocre, e vou fazer uma basezinha aqui para ele, ó. Tá vendo? Ficou muito fraco. Não é legal você deixar ela falhada. Não é para pôr força, tá? Não é porque que vai ficar fraco que você tem que pôr força. Não. Você tem que passar várias vezes, tá? Sem pôr muita força no lápis, porque se você fizer força, as outras cores que você for passar por cima não vai acabar pegando, tá? Vai ficar difícil de pigmentar. Como a gente está tratando de pelos, então o interessante é você fazer os próprios pelos a partir de agora, tá? Depende do animal, como por exemplo um animal com pelo muito escuro, que no nosso caso ele vai ter pelos escuros puxado para o preto, tá? A gente vai ter que utilizar um pouco mais de camadas, mas essa daqui é apenas uma parte do nosso patch. Então, como que a gente pode pintar pelos, né? A gente pinta traçando ou puxando. Você pode, no caso de animais com pelos bem ralos, né? Você pode simplesmente pintar assim, ó, fraquinho, como se você tivesse pintado normalmente. Ou em animais que o pelo ele é marcado, você pode encostar o lápis na folha e puxar, tá? Nos dois lados e vai indo. Esse daqui é muito fácil para quem já faz rachuras, por exemplo, né? Isso aí acaba sendo uma mão na roda. Então eu vou pegar aqui e vou passar aqui por cima. Como que a gente vai passar? Primeira coisa, tá? A gente vai pegar o nosso lápis e vai, ó, pintar assim. Tá vendo? A gente vai sempre do mais claro para o mais escuro. Eu tô dando um sentido para os pelos, tá? Para a gente poder fazer uma sombra bacana nele. Isso daqui é uma sobreposição de camadas e mesclagem ao mesmo tempo. Tá vendo? E aquele espacinho branco, né? Aqueles pontinhos brancos que ficam da folha estão sumindo. A gente vai para outro tom agora, que é o marrom ocre, tá? Mesma coisa, ó. Eu já posso começar um pouquinho aqui do lado escuro. E olha como que ele vai traçando
tá? Sempre lembre de deixar a ponta do seu lápis afiada, se você estiver fazendo esse tipo de pintura, tá? Olha, aqui você vai dando uma clareada a mais. Obviamente que vai depender do jeito que é o pelo do seu animal, né? Mas como aqui eu tô sem referência, eu tô só traçando mesmo. Ele pode ter o pelo mais fechado, né? Com mais mechas, menos mechas, mais bagunçado, mais luz, menos luz e por aí vai. O terracota, eu vou dar um exemplo para vocês, a gente utiliza mais aqui na parte escura, tá? Porque tem alguns animais que ele tem um pelo meio avermelhadão, né? Ou quando ele tá com pelo sujo. Então, por exemplo, se você tiver um cachorro aí marrom na sua casa, ele tiver com um pelinho meio sujo, ele vai ficar um pouco nesse tom avermelhado, né? Principalmente se na sua casa tiver terra, né? Ó, uma coisa interessante, lápis escolar, tá? Eles são muito bons para você fazer pelagem de animais, principalmente aqui no final, aonde a gente tem os pelos muito marcadinhos, né? Por quê? Quando a gente tem um lápis muito macio, fica difícil de você fazer traços tão finos assim, né? Como pode ver aqui embaixo, ó, ele deu até uma forçada na ponta, né? Então, ó, a diferença, ó, o lápis fino, né, o escolar, e o lápis mais grosso, que é o macio, né? O macio você vê que ele não tem uma ponta muito uniforme, né? Então ele pode engrossar mais fácil, porque ele vai gastando mais rápido. Já o escolar não, ele permanece a ponta, o lápis, né? Então, ó, pinto aqui. E outra, lápis escolar muito bom também para fazer sombras, né? Sombras mais finas, etc. Pegar agora o meu chocolate. O chocolate é um marrom muito escuro, tá? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado quando você for utilizar ele aí nos desenhos. Ó, tá vendo? Ele é bem escurão, né? Uma dica legal é você utilizar o lápis preto. Eu uso o Ivory Black, tá? Da Derwent, para fazer um pouco de sombra nas regiões mais escuras aqui. Obviamente vai ter que depender muito do seu lápis preto, né? E também você não vai poder usar em qualquer pelagem. Então, por favor, não use lápis preto em pelos brancos, por exemplo, né? A menos que tenha algumas marcações no pelo, por exemplo, umas pintinhas, etc. Ó, dica de ouro, estilete. Estilete vai ser um grande aliado seu para você poder utilizar na sua pintura. Então, ó, a gente pode sempre começar do lado da folha para dentro. Então, ó, você vê que ele faz uma raspagem na folha, né? E essa raspagem a gente consegue dar mais brilho, né? Animais que a gente utiliza bastante estilete é gato, por exemplo, cachorros com pelos extremamente marcados, né? Ou bagunçados, a gente usa bastante. Mas é só passar o estilete? Não! Depois de passar o estilete, você vai vir com o lápis mais clarinho que você tem, tá? Não é o primeiro que você passou, é o segundo, que no meu caso é esse bege aqui escolar, que seria um marrom claro, né? E você passa aqui um pouquinho por cima, para dar uma diminuída nessa tonalidade da raspagem. E pronto. Aí está a sobreposição de pelos e mesclagem para fazer o patch. Já lembrando a vocês que a nossa maratona tá do dia 14
vai ser dia 14. Se você estiver vendo esse vídeo durante a maratona, então aproveite bastante ela e desenhe muito, beleza? O link para você se inscrever nela, caso você ainda não seja inscrito, está aqui na descrição também. Então, te vejo lá e bons desenhos para você.